Um submarino de lata não testado, controlado por um joystick de videogame, desceu até o Titanic levando 5 bilionários. Eles perderam a comunicação porque usavam a Starlink do Elon Musk e, como não tinham nenhum recurso de segurança, sumiram. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e no quadro Histórias Impressionantes de hoje eu trago tudo que a gente sabe até o momento, um compiladão, juntei todas as informações aqui em um só vídeo para você saber tudo sobre essa história do submarino Titã, onde aí 5 bilionários foram lá ver o Titanic e infelizmente eles acabaram morrendo. Gente, essa abertura que eu fiz pra vocês sobre esse acidente era aí a abertura de uma matéria que eu li sobre o assunto. Então, foi desta forma que um site aí que eu pesquisei deu início a essa história e fala aí do joystick, né, que ele era controlado por um joystick de videogame. Falaram até que deu errado porque a internet que eles usavam era a Starlink, que é do Elon Musk. Em cima dessa história, gente, surgiram muitos memes, muitas piadas, o que, assim, me deixa profundamente triste, porque foram 5 vidas perdidas. Boa parte das pessoas simplesmente debocharam dessa história porque as pessoas eram bilionárias e foram fazer isso. Então, a princípio, o que eu quero deixar claro aqui pra vocês, gente, é que a gente não pode julgar ninguém, tá? Eu sei que você que tá me assistindo aí, assim como eu, entendeu? Não é bilionário pra ir lá ver o Titanic com o Titã, tá? Mas eu tenho certeza que você já fez muitas coisas duvidosas também. Eu, por exemplo, já fui várias vezes naqueles parquinhos, aqueles parques que vêm na cidade, sabe? Principalmente as cidades de interior. Eu moro no interior. Todo ano tem um parque que vem na minha cidade. E, gente, os brinquedos, eles ficam assim, alguns literalmente em cima de tábuas, em cima de blocos. Toda uma estrutura que deve ser de toneladas, que levam dezenas de pessoas, equilibrando, assim, tudo em cima de um bloco. Então, quem somos nós, né? Ou pelo menos eu, falando de mim. Quem sou eu na fila do pão pra tá julgando aí quem pagou milhões aí pra ir ver o Titanic? O que as pessoas têm que entender é que o Titanic, principalmente depois do filme Titanic, ele ficou muito famoso e ficou no imaginário de todo mundo. É algo impressionante. Foi uma história que, da forma como ela foi narrada, né, pelo filme, despertou a curiosidade de muitas pessoas. E aí você fala, ah, mas precisava ir lá ver, assim, né, perto? Se é o gosto da pessoa. Eu mesma, gente, quando aprendi na história, assim, sobre a Anne Frank, eu me apaixonei pela história dela. Eu li o livro dela quando eu tinha uns 14 anos, o diário. Inclusive, eu tenho um livro dela, que é esse aqui, Quem Traiu Anne Frank. E assim, gente, eu pesquisei tudo sobre ela e um dos meus maiores desejos era ir até o museu da Anne Frank, que fica aonde era o esconderijo da Anne Frank. E no dia que eu fui, gente, deu tudo errado. Cancelaram o meu voo, eu tenho pânico de voar. Eu tava sem internet, sem sinal, sem nada pra conseguir tentar descobrir o que aconteceu com o meu voo. Mas naquele momento eu respirei e falei, eu não vou embora sem ir neste museu. Quando eu fui, tinha que ser com horário agendado. E eu falei, eu não perco esse meu agendamento por nada, e fui lá ver. Então, pra mim era importante estar naquele lugar. Gente, eram 4 paredes, não só 4 paredes, tinham mais paredes, mas era algo que eu queria viver sentindo, estando lá, subindo aquela escada. Aí é proporcional, entendeu, gente? A gente não dá aí 30 reais pra ir no parque, quem ganha um salário mínimo não paga 30 pra ir lá. Eles são bilionários, eles pagam 1 milhão pra ir no submarino. Você entendeu? A gente não pode julgar, sabe? A abertura tá ficando muito longa, mas eu quero falar mais um pouco, tá? Tem gente que depois que tem muito dinheiro, simplesmente a gente não sabe o que fazer com ele. A gente tem muitas histórias. E aí a pessoa, ela quer sentir adrenalina, a pessoa quer sentir emoção, ela quer usar o dinheiro dela pra fazer algo impressionante pra ela. Não é mais comprar um carro, uma lancha, um apartamento, uma mansão. Isso não faz mais sentido pra ela porque ela já tem tudo isso. Então muitas vezes a pessoa quer simplesmente sentir adrenalina, fazer algo que ela vai poder contar como uma história pra alguém, sabe? Tem um caso muito engraçado, pra quem assistiu Friends, a Mônica, ela namorou por um tempo um bilionário. E eles estavam muito felizes, ela falou, nossa, agora achei o marido da minha vida, né? E ainda bilionário, rachei. Mas o abençoado, em vez de querer formar um relacionamento com a menina, sabe o que ele quis fazer? Quis lutar boxe. Primeira luta, ele se arrebentou todo, estourou todo.
Mas, mesmo a Mônica pedindo, implorando pra ele não fazer isso e falando que se ele continuasse, ela iria terminar com ele, ele optou por fazer, porque ele queria sentir aquela adrenalina, sabe? O dinheiro, ele vai trazer muitas coisas pra você, mas ele também vai te levar muita coisa. Ele vai te tirar expectativas, desejos sobre coisas simples, porque você tem tudo aos seus pés. Um exemplo aqui do Brasil, dando a minha opinião pessoal, gente, pra mim, em comparação a este caso, é o Whindersson Nunes. Ele conquistou o Brasil, ele é o melhor comediante do Brasil, pelo menos na minha opinião, da atualidade. Quando ele conquistou tudo, tava milionário, o que ele vai fazer? Foi lutar, porque ele quer sentir essa adrenalina de novo. Na minha opinião, se o Whindersson Nunes ver meu vídeo e não concordar, me perdoa, mas na minha opinião, você tá igual, ó, o bilionário lá da Mônica do Friends. Introdução gigante, mas agora vamos trazer tudo o que se sabe até o momento sobre o submarino Titã, sobre esse acidente onde vitimou 5 bilionários. Para começar a história, eu vou contar para vocês sobre a empresa que era dona aí do submarino Titã, fundada em 2009 pelo americano Stockton Rush e o argentino Guillermo Sonlen. A Ocean Gate é uma empresa com uma pequena flotilha de submarinos dedicada a missões de turismo, exploração e atividades industriais. Então esses dois aí fundaram essa empresa com o objetivo de fazer certas explorações, gente. E eles não faziam só esse roteiro, tá? Eles tinham vários outros roteiros também. Então, era uma empresa de turismo com submarinos, né? Tem turismo com navio, tem turismo, sei lá, com ônibus e agora tem turismo também com submarino, por que não? Então, eles tinham que produzir os submarinos. E aí que está a questão. O Titanic tá numa profundidade muito profunda. Entendeu? Muito profunda mesmo, então precisa realmente ser um submarino muito resistente. E isso é uma coisa muito difícil? Não existe? Não, gente, existe, tanto que o diretor do filme Titanic foi mais de 30 vezes visitar os destroços lá do Titanic, então é uma viagem possível, é uma viagem que já foi feita várias vezes, então nada de novo. A questão seria o material da fabricação desse submarino Titã, se ele aí comportava fazer esse passeio até o Titanic. Vamos aí falar um pouquinho mais ainda do Titã, como que ele é, como ele foi construído, as suas especificações. O Titã era construído com um cilindro de fibra de carbono e 2 hemisférios de titânio. Este cilindro foi projetado para suportar 450 atmosferas de pressão, bem acima das 380 do fundo do mar onde o Titanic estava. A especificação original de 114 milímetros de espessura foi aumentada para 127 milímetros a pedido da Ocean Gate. Um dos cilindros tem uma janela de acrílico de 38 centímetros. A capacidade é para 5 pessoas que viajam sentadas no chão. O diâmetro interno, de 142 centímetros, é pequeno demais para ficar de pé. Ao contrário de submarinos tradicionais, quase todos os controles são eletrônicos, através de 2 computadores com telas LCD e teclados convencionais. No papel, as especificações excediam as necessárias para operar na profundidade do Titanic. Bom, gente, então a gente viu aí que quando o Titã ficou pronto, ele atendia às especificações para ir até o Titanic. Então, ele estava, assim, considerado ok para fazer essa viagem. Mas, para algumas outras pessoas, não era bem assim que eles viam o submarino Titã. Acontece, gente, que o dono aí da Ocean Gate, ele contratou uma equipe aí de estagiários, sabe? Não pessoas muito qualificadas. E pra eles estavam fazendo, assim, o melhor submarino. Porém, né, gente? O Titã foi projetado para ser o mais barato possível e ainda funcionar. Stockton Rush também acreditava nisso, tanto que fez o primeiro mergulho profundo solo do Titã indo a mais de 3.000 metros de profundidade. Entre as expedições de 2021 e 2022, o Titã fez 13 mergulhos ao Titanic, quase sem nenhum problema, assim, não quase sem nenhum problema, né, gente? Tinha, assim, válvulas vazando, que fizeram com que retornasse à superfície, perda da comunicação por mais de 5 horas, luzes piscando e algo inacreditável. Em um mergulho de 2022 ao Titanic, um dos propulsores do Titã foi acidentalmente instalado para trás e o submersível começou a girar em círculos ao tentar avançar perto
perto do fundo do mar. Então, assim, né, gente? Eles falam assim, que quase não teve, né, nenhum problema, mas teve esses problemas aí que eu citei pra vocês. E isso, pra mim, são problemas graves. Tá, né? Uma coisinha ou outra não, entendeu? Sabe quando você senta no brinquedo e você senta bem na cadeira do lado, que a cadeira do lado tá quebrada, tá sem a parte de prender, tá sem não sei o que, você fala, algo ruim já deu aqui. Então não era aquela maravilha. Você imagina até instalar um negócio errado que fez o submarino começar a rodar. Você imagina as pessoas lá dentro. Outra expedição ficaram 5 horas sem comunicação. Pelo amor de Deus, né? Dava pra perceber que o negócio não era bom. Em 2018, quando o Titã ele começou a ser construído, já estavam percebendo que não estava dando certo, que o projeto não era bom. Em 2018, o então diretor de operações navais da Ocean Gate, David Lord, escreveu um relatório questionando vários pontos sobre a segurança do Titã, incluindo a janela de acrílico não ser certificada para mais de 1.300 metros de profundidade e a empresa se negar a realizar testes de certificação externos, alegando custos. David foi demitido em seguida, processado. A Ocean Gate o acusou de violar acordos de confidencialidade. Também tentaram minar sua reputação, alegando que ele não era engenheiro, apenas um homem branco de 50 anos que se recusava a aceitar as palavras dos jovens brilhantes, inspirados engenheiros da Ocean Gate, que garantiam que estavam tudo bem com o submarino. Então, os jovens engenheiros, eles não queriam atender as especificações aí que os velhos queriam, né? Eles falaram, não, a gente não precisa disso não, entendeu? Isso que a gente tá fazendo aqui é bom, é joia, é da hora, vai dar certo, confia e só vai. E o dono tava adorando, porque daí tava ficando mais barato, né? Ele não queria gastar muito, né? E então pra ele tava tudo certo, mas não tava tudo certo, gente. Por mais que tinha algumas especificações que estavam superiores ao que era necessário pra chegar lá no Titanic, não foi a primeira expedição que o Titã fez. Ele fez várias outras expedições. E tudo isso vai causando avarias também no submarino, então ele já não tava mais da mesma forma de quando ele foi construído. Então é isso, né, gente? O velho de 50 anos aí é o David, né, que falou que não tava certo. Inclusive, a janelinha não foi testada se ela realmente aguentava a pressão do fundo do mar. E essa janelinha, gente, essa janelinha de 38 centímetros. 38 centímetros. E era através dessa janelinha que você ia ver o Titanic. Não era uma coisa visão panorâmica, não. Era uma janelinha de 38 centímetros. Se tu não enxerga bem, nada enxergarás, porque, né, já deve estar embaçado lá embaixo. Uma janelinha de 38 centímetros, né? Mas tudo bem. Enquanto isso, a montagem continuava. Em seu site, a Ocean Gate dizia ter parcerias com a NASA, Boeing e a Universidade de Washington na construção e projeto do Titã, mas nenhuma das instituições confirmou isso. Todas disseram que nada tem a ver com esse projeto. Em outras medidas de economia, Rush se orgulhava de ter comprado a fibra de carbono do cilindro de pressão do Titã direto da Boeing, a um preço bem atraente, pois o material tinha passado do prazo de validade para a construção aeronáutica. Então é isso, gente. O material aí que ele comprou para fabricar foi um material que seria tipo de descarte da Boeing. A gente sabe, gente, que a aviação priorizam demais a qualidade, assim, a segurança, tenta, assim, ao máximo ser impecável. Então seria um material de descarte para a produção de um avião que estaria voando lá no céu e o cara me pega para construir um submarino que vai lá no fundo do mar. E ainda tava orgulhoso porque comprou barato. Ele deve estar falando, rachei, galera, rachei, comprei um material top, precinho, ó. Camarada, só lucro pra empresa. Lembra que no começo do vídeo falei pra vocês que o pessoal tava zoando falando que o submarino sumiu porque ele perdeu o sinal, porque usava a internet da Starlink, que é do Elon Musk, e que também ele não tinha GPS? Então, gente, o Titã usava um sistema de navegação inercial, que é um sistema de navegação e posicionamento onde o navio base emite um sinal sonoro e ele é recebido pelo submarino, que emite outro sinal em resposta. De acordo com o tempo de resposta e variações de direção, o navio de apoio consegue calcular a profundidade e direção do submarino. Esses dados são então enviados para o Titã via link de dados. Como tudo é sonoro, esses sinais de localização são afetados pelas condições do mar. Então, gente, o sistema, eu não sei se eu vou chamar de arcaico, porque eu não sei como que são os sistemas, né,
dos outros submarinos, mas era um sisteminha assim, bem do ruim, sabe? Bem do tipo que eu não confiaria com certeza, com toda absoluta certeza. O submarino, ele precisava de um navio de apoio. Então fica um navio aí dando apoio pro submarino. O submarino desce com o joystick lá, gente. Daí ele vai pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Pra fazer aí a comunicação, o Titã usava seus hidrofones para enviar sinais sonoros transmitindo mensagens de texto e dados de telemetria que eram recebidos por hidrofones no Polar Prince e convertidos de volta em texto. Polar Prince era o nome aí do navio que estava apoiando o submarino. O problema desse sistema é que uma série de fatores podem afetar os sinais acústicos, variações de temperatura e salinidade criam camadas térmicas que refletem as ondas sonoras, posicionamento errado dos hidrofones e muitas outras coisas. Então, gente, explicando aqui de uma forma mais simples, que na verdade foi a forma que eu entendi, assim, eles tinham esses hidrofones e aí mandavam um sinalzinho lá de rádio que virava uma mensagem de texto. Aí a responsabilidade era do navio entender aonde o submarino estava e ele mandava a resposta de volta falando, ó, tá mais pra direita, tá mais pra esquerda. Quase brincando de quente ou frio, sabe? Tá frio, é mais pra direita, tá frio, tá quente. Era mais ou menos assim, mandava sinal, recebia sinal, só que todos esses outros fatores interviam nesse sinal. Então, não chegava assim com precisão. Então, eles, tipo assim, literalmente ficavam procurando às cegas o navio. Não era uma coisa assim, desce, vira a primeira direita, segunda esquerda, anda 3 km e chegou lá. Não era assim. Eles desciam simplesmente, ficavam trocando esses sinais com o navio falava, ó, vai pra cá. E eles iam lá com dois escritos, pra cá, pra lá, pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Essa era a comunicação. Falei pra vocês o tamanho aí do submarino. Então, as 5 pessoas tinham que ficar sentadinhas. Tinha um banheirinho lá, humilde, entendeu? Então, sabe-se Deus por quanto tempo eles ficariam naquela posição. Eu, com certeza, não iria porque teria dor nas costas. Mas era mais ou menos isso aí, a parte da comunicação. Por isso ficaram zoando que era coisa de internet. Mas não tinha internet, gente. Lá no fundo do mar não tem internet, tá? É esses hidrofones aí que faziam essas ligações. E ele também não tinha GPS, não. Se sumisse, não dá pra achar assim, dessa forma, assim, tão fácil, como se eles ficassem olhando assim, tipo, ah, ele tá aqui, agora ele tá aqui, agora ele tá aqui. Não era tão fácil assim, tá? Então, gente, a OceanGate era essa empresa que operava com o Titã em viagens aí até o Titanic, pra que as pessoas vissem o Titanic. Foram feitas várias expedições antes dessa. A empresa tem um site, na verdade tinha recentemente, agora eu pesquisei há uns 2 dias atrás, 3 dias atrás, eu acho que tava ainda ativo, mas agora, antes de gravar o vídeo, eu fui ver e ele não está mais ativo. Então, os interessados, né, ia lá, comprava o pacote, que era um pacote milionário, o valor era bem alto. E aí, eles explicavam como era o trajeto, como que eles deviam se portar lá dentro do cilindro, né? E eles tinham que assinar um documento que era aí termos de acordo, aonde simplesmente, gente, isentava a OceanGate de qualquer responsabilidade. Eles deixavam muito claro que, assim, embora lógico eles vendessem que tinha toda a segurança, se acontecesse qualquer eventualidade, qualquer, gente, se fosse por, sei lá, se o submarino fosse uma porcaria de lata velha, como aparentemente era, não interessa. Se qualquer coisa, independente do que fosse, acontecesse, não era culpa da OceanGate. Você quis ir por sua conta e risco. E assim, devia ter letra miúda. O povo não leu direito. Sabe quando a gente vai, baixa o aplicativo e sai concordando com tudo e nunca lê? Eu acho que foi da mesma forma, porque eu acho que se lesse com um pouquinho de atenção, ou tiveram confiança demais na empresa também. Ah, eu não sei, né, gente? Como eu falei, eu confiava no bloquinho lá do parquinho, então quem somos nós? Mais uma vez, não dá pra julgar. Mas acontece que a OceanGate, pelo menos até o momento, não tem muito como ela ser responsabilizada por isso. Tanto que ela tava com o site aberto até pouco tempo. Talvez o governo lá, de alguma forma, consiga, sei lá, mudar isso ou fazer com que ela pare de operar, não sei. Mas eu acho que, assim, com respeito a essas famílias, com essas perdas, não acredito que dê pra fazer muita coisa. Ainda não sei essa parte. Ainda não sabemos porque eles assinaram esse documento onde eles se responsabilizam completamente. Eles falam, olha, eu quero ir por conta e risco, vou, e é isso.
Falando então aí do dia que foi essa expedição, que infelizmente ocorreu essa fatalidade, vou contar pra vocês um pouco quem eram as 5 pessoas que estavam a bordo do Titã. Gente, perdoa aí se eu falar os nomes errados, tá? Se a pronúncia estiver errada. Mas eu vou deixar sempre na tela o nome da pessoa aí, você pode ler com a sua pronúncia, tá bom? Stockton Rush era CEO da Ocean Gate, 61 anos, e fez o primeiro mergulho com o submarino sozinho. Engenheiro de formação, piloto de avião, fascinado por espaço e pelo mar. Voou no foguete da Blue Origin em 2022. Fortuna pessoal avaliada em 12 milhões. Paul Henry, oceanógrafo, 77 anos, e especialista no Titanic, documentarista, fez mais de 35 mergulhos ao navio, fez parte da Marinha Francesa, participou de várias expedições em busca de naufrágios, fez parte da missão francesa em procura ao Airbus do voo AF447 no Brasil, trabalhou com James Cameron, de quem era amigo. Fortuna pessoal não informada. Hamish Harding, piloto, 58 anos, explorador britânico, membro do Hall da Fama da aviação com vários recordes, uma das 4 pessoas a visitar o fundo da Fossa das Marianas. Fez um voo de circunnavegação da Terra cobrindo os 2 polos. Fortuna pessoal, 1 bilhão. Shahzada Dawood, industrial, paquistanês e filantropo, 48 anos, entusiasta fascinado pelo Titanic. Fortuna pessoal, 136 milhões. E Suleiman Dawood, 19 anos, que era o filho do Shahzada. Então essas eram 5 pessoas que estavam aí a bordo do Titã. Essas 2 últimas pessoas que eu falei pra vocês, que era o Shahzada e o Suleiman, eles eram pai e filhos. O Shahzada tinha 48 anos e o Suleiman tinha 19 anos. E eu vi uma reportagem onde a mãe, né, a esposa dele e mãe do menino de 19 anos... Ai, gente, vou falar menino, assim, homem, porque falar o nome desse povo é muito difícil. Eu não sei se estou falando certo. Me perdoe se eu estiver falando errado. Mas ela falou que o menino não queria ir fazer essa expedição. Sabe, não era interessante pra ele não queria ir. Só que era Dia dos Pais, o próximo Dia dos Pais lá, pra eles lá, né? E o pai pediu isso de presente de Dia dos Pais, ele queria ter essa experiência com o filho. Em entrevista ao The New York Times, Christine, que é aí a mulher do Shahzada e mãe do Suleiman, desabafou aí sobre a expedição. Gente, ela falou aí que parece que não era para os dois irem, sabe? Tava dando tudo errado. Ela falou que eles tiveram aí um voo atrasado, outro voo cancelado, quando eles estavam aí indo, né, lá para o lugar onde eles iriam começar a expedição com o Titã. Ela disse, abre aspas, na verdade, estávamos muito preocupados, tipo, oh meu Deus, e se cancelassem aquele voo também? Então, eles estavam preocupados se o outro voo também seria cancelado, esse que estava atrasado, né? E agora, né, Cristina, quando ela pensa em tudo que aconteceu, ela desejou muito que aquele outro voo também tivesse sido cancelado como o anterior, né, e não só atrasado. Talvez nada disso teria acontecido com a família dela, porque afinal de contas, gente, ela perdeu o marido e o filho. Pensa assim, os outros eram mais velhos, perdão falar, ninguém merece morrer, pelo amor de Deus, ninguém merece morrer. Mas dá um conforto, né? Não é que dá um conforto. Mas assim, ó, morre uma pessoa de 80 anos, você fala, descansou. Morre um rapaz de 19 anos, você fala, perdeu a vida inteira, sabe, gente? A gente também não pode ser hipócrita, não tô aqui pra ser hipócrita, não. Lógico que tem que ter respeito, mas também não precisa ser hipócrita. Uma pessoa de 79 anos viveu a vida toda. Agora um menino de 19 anos, sabe? Tem também muitas histórias, o filho de um deles foi pra show, não tava nem ligando pro desaparecimento. Enfim, mas cada um vive como quer, sente com a sua dor como quer e não estamos aqui para julgá-los, né? A gente pode dar nossa opinião sem julgamentos, né? No dia 18 de junho de 2023, depois de 1 hora e 45 minutos de mergulho, rumo aos destroços do Titanic a 3.800 metros de profundidade, o submarino Titã da empresa Ocean Gate perdeu comunicação com o navio de apoio Polar Price. Quando mais tarde, no horário em que o submarino deveria voltar para a superfície e nenhum contato foi retomado, o Titã foi dado como desaparecido e a operação de busca e salvamento foi iniciada. Então é isso, gente, o submarino desce. 1 hora e 45 minutos depois, eles perdem esse contato que eles tinham com o navio de apoio. Como já ocorreram em outras viagens, algumas falhas, eles esperavam que o submarino submergisse, que ele voltasse, mas aí como isso não ocorreu, eles deram aí o Titã como desaparecido. E aí que começou o desespero. Foi informado que o Titã, ele tinha aproximadamente 96 horas de
suprimento de ar. E depois disso, não ia ter mais ar lá para eles respirarem. Então, simplesmente começou uma corrida contra o tempo, porque eles acreditavam que eles iriam encontrar o submarino e eles tinham que tentar fazer isso antes dessas 96 horas, senão todos iriam morrer sem ar. Alguns países aí se juntaram para fazer essa força-tarefa de busca, o que não foi fácil. E nesse momento essa notícia explodiu no mundo inteiro e eles ficavam fazendo, assim, um Big Brother das buscas, sabe? De hora em hora, de tempo em tempo, entrava notícias sobre isso como uma contagem regressiva mesmo. Então vocês imaginem para a família dessas pessoas, você saber que se em 96 horas você não encontrar o submarino, porque eles ainda pensavam que eles estavam só perdidos, e você está nessa contagem regressiva e todo mundo divulgando essa contagem regressiva, divulgando o que estava fazendo. Gente, parece cena de filme mesmo, sabe? Tipo, o tempo correndo e as organizações, os responsáveis por isso, na busca pelo Titã e o tempo correndo e nada de encontrá-los. Até que as 96 horas acabou. E eles entraram no ar ao vivo para falar que as 96 horas acabaram, que então agora eles estariam sem ar. Então você imagina para as famílias receber essa notícia, porque a esperança é a última que morre, com certeza eles esperavam somente que eles não estavam conseguindo subir por algum motivo. Mas aí o suprimento de ar acabou e aí para eles acabavam as chances de encontrar qualquer pessoa viva. Sonares da Marinha dos Estados Unidos detectaram uma implosão por volta daí mais ou menos do horário em que perdeu-se o sinal entre o submarino e o navio de apoio. Então, embora eles estavam fazendo todo esse, não vou chamar de teatro, mas toda essa, comoção aí de tentativas de resgate, eles sabiam que praticamente não tinha resgate. A principal suspeita é que o cilindro de fibra de carbono tenha sucumbido à pressão do mar à sua volta. Como eu disse para vocês, quando o submarino foi construído, ele atendia aí as especificações que eram necessárias. Porém, aí depois de 3 mergulhos profundos, já caiu aí essa resistência para 3.000 metros. Então, gente, é aquilo que eu falei, né? Tem que levar em consideração a depreciação do próprio submarino. Então, eles fazem reparos aí no submarino e ele volta aí a estar apto à profundidade de 4.000 metros. E assim, gente, a própria empresa, ela já tinha uma preocupação, assim, com isso. Eles já estavam observando que eles estavam, assim, sabe, no limite do que era considerado seguro, mas eles não tinham tanta certeza assim, eles apenas confiavam que o material seria capaz de suportar. Mas assim, esse material para suportar, gente, não podia sofrer, assim, nada. Não podia ter nenhuma alteração lá embaixo. As forças aplicadas, assim, não podia sofrer alteração nenhuma. E seria seguro, levando em consideração que ele foi fabricado, assim, de uma forma 100% perfeita. Como se ele, tipo, não podia ter imperfeição nenhuma. Confiando, ó, se não tiver imperfeição nenhuma, se fizeram, assim, tudo certinho. Isso lá embaixo não houver nenhum tipo de alteração, até que ele aguenta. Rush também disse em uma entrevista em 2021 que quebrou algumas regras ao escolher a fibra de carbono. Acho que os quebrei com a lógica e boa engenharia por trás de mim. Fibra de carbono e titânio, há uma regra de que você não faz isso bem. Eu fiz. Então ele mesmo fala que os materiais escolhidos por ele não seriam as melhores escolhas, não seriam boas escolhas para estar fazendo um submarino, mas que ele confiava assim que a engenharia por trás de tudo isso, a forma como foi construído, ele tinha aí quebrado regras e tinha conseguido fazer algo assim maravilhoso. Felizmente, se não há uma lei muito rígida, como é no caso da aviação, eles podem fazer como eles querem. Bom, gente, voltando para o caso, se eles tivessem realmente só perdidos, se eles tivessem só perdido o sinal, com o navio, será que seria possível fazer aí uma missão de resgate? E a resposta, gente, é não. Então, desde o começo, eles já sabiam que não daria para fazer uma operação de resgate. Por quê? 96 horas, gente, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo para mobilizar tudo que era necessário para a tentativa do resgate. Existem pouquíssimos submarinos ou ROVs. Esses ROVs são veículos operados remotamente, capazes aí de atingir 4.000 quilômetros de profundidade. Então precisaria aí de veículos altamente especializados e eles não tinham. Alguns parece que estavam em manutenção. Então, assim, para juntar tudo isso, 96 horas seria muito pouco.
Uma missão envolveria localizar o submarino, encontrar uma plataforma de resgate com 4 quilômetros de cabo de aço capaz de suspender dezenas de toneladas. Só o Titã pesa 9 toneladas, mas precisa levar em conta o peso do cabo e movê-la até o local de resgate em tempo hábil. Uma outra operação de resgate que teve para resgatar um submarino durante a Guerra Fria foram gastos mais de 3,5 bilhões de dólares na operação. Mas além de todo o problema de logística mesmo, que não tinha como, o submarino Titã, ele não tinha, gente, nem aonde, sabe, prender o cabo de aço para içar eles, sabe? Eles não tinham nem aquela bolota que a gente tem no carro pra gente guinchar alguém, nem uma argolinha em cima, assim, ó, pra você encaixar o negócio pra puxar pra cima, não tinha. Eles não tinham aonde nem prender o cabo de aço. Caso eles conseguissem ter esse ponto de apoio lá em cima, ter esse cabo, primeiramente localizar onde estaria o submarino, né? Então, olha o tamanho da operação e tudo isso para encontrá-los vivos seriam aí em 96 horas. Então, eles saberiam, assim, que encontrar vivos, eles não encontrariam. Mas é claro que eles estavam já se mobilizando aí para ir atrás dos corpos, né? Do submarino, do que fosse possível encontrar. O mais triste, gente, é que embora eles soubessem de tudo isso, infelizmente eles continuaram fazendo a operação, o que deu muita esperança para as famílias, né? Ainda mais com as notícias que surgiam de que ouviram batidas. E eles vendo toda aquela mobilização, todas as notícias que estavam saindo, com certeza foram horas muito difíceis e que eles se agarraram aí na esperança de encontrar alguém vivo. Eles poderiam muito bem ter falado já, mas sei lá, não quiseram aí a princípio, né, já dar desta forma a notícia para as famílias, até porque seria mais uma questão que eles sabiam por saber das informações, mas não que eles já tivessem conclusão disso. Então preferiram só ficar aí nessa esperança das 96 horas. Quando acabou aí, então, o prazo de 96 horas, bom, já sabiam aí que eles iam, né, atrás de corpos, talvez, ou de destroços, né? Mas, assim, logo após o término das 96 horas, eles já informaram que possivelmente o Titã tinha implodido. Então, eles já tinham aí essa ideia, quase que uma conclusão mesmo. Eles tinham essa certeza de que, na verdade, o que tinha acontecido é que o Titã, ele implodiu. Gente, implodir é o quê? Contrário de explodir. Como eu sou inteligente. Mas é mais ou menos assim, gente. Tem um monte de vídeo aí no TikTok, o pessoal ficou fazendo experiência de botar lata no líquido lá e a lata faz, sabe, tipo, puxa. Então, assim, explosão é quando a força ela é de dentro pra fora, então tudo pum, né? Vai pra fora a força. A implosão é o contrário. A força, ela é pra dentro. Então, tipo, suga. Sabe quando você pega uma garrafa e você puxa todo o ar, assim, ó, e ela, sabe, comprime? É mais ou menos isso. Então, eles já tinham essa ideia de que isso é o que tinha ocorrido com o submarino. Então, na quarta-feira, dia 28 de julho, 10 dias aí após o desaparecimento, enormes pedaços do submersível Titã foram içados em um pier canadense. Quase aí uma semana depois que as autoridades anunciaram que uma implosão catastrófica matou todos os 5 homens a bordo da embarcação. Naquele momento não ficou claro quais eram essas peças, mas a empresa que estava fazendo aí essa operação, elas falaram que a missão foi com sucesso, o que eles estavam buscando foi encontrado e que eles já estavam aí prontos para finalizar a operação. A empresa que trouxe os restos mortais do Titã à superfície, a Pelagic Research Service, disse que sua equipe não pode comentar ou fornecer qualquer informação relacionada à investigação sobre o desaparecimento do Titã. Então a empresa aí não quis falar sobre o assunto, não quis responder nada, só fez o resgate dessas peças. Inclusive disseram que encontraram restos mortais de corpos, né? Restinhos assim, gente, é restinho mesmo, tá? É pedacinho de restos mortais nesses destroços, e a operação basicamente parece que vai ser só isso mesmo, resgatou essas peças maiores, né, que ficaram aí mais inteiras, e vão estar aí fazendo análise nessas peças, né. Gente, esses destroços do submarino Titã, por incrível que pareça, foram encontrados somente a 500 metros da proa do Titanic, então eles estavam
muito perto mesmo do Titanic, quando tudo isso aconteceu. E especialistas já estão analisando, querem analisar melhor se essa implosão não ocorreu nada, não fez nada, né, no Titanic mesmo, nos destroços do Titanic. Porque esses destroços, gente, eles são quase que, sei lá, um patrimônio, sabe? Então eles precisam ser preservados, então eles querem analisar essa parte também, se não ocorreu nada com o Titanic mesmo. E agora acabou de sair aí uma simulação de como foi a implosão. Embora já tenham outras simulações, assim, mas agora saiu uma simulação mesmo com estudos de como possivelmente foi essa implosão. Segundo as investigações aí, provavelmente o Titã, ele tinha decidido abortar a missão pouco tempo antes de perder o sinal. Então eles provavelmente não iriam continuar a missão, embora eles talvez estivessem muito perto. Mas como eu disse, a comunicação, gente, era muito complicada, né, para saber onde estava. Então eles pensam, na verdade, que eles iriam abortar, na verdade, a missão antes de perder aí o sinal. E segundo essa simulação aí, gente, o Titã, ele foi completamente destruído em apenas 14 milissegundos. 14 milissegundos, gente, não é nada. Graças a Deus, eu acho que eles nem sabem direito o que aconteceu com eles, porque 14 milissegundos, gente, nem é tempo pra mim, é pouquíssimo tempo. O doutor em engenharia Ronald Wagner usou um software especial para explicar como ocorreu a falha no Titã. Em um vídeo publicado no YouTube, ele demonstra como a estrutura colapsou em fração de milissegundos. O cérebro humano precisa de 13 milissegundos para processar as informações captadas pelos olhos. Os cálculos confirmam a hipótese de que a implosão foi tão rápida que os tripulantes não viram ou sentiram nada. Segundo a simulação, o casco de fibra de carbono do Titã começou a revelar os primeiros sinais de dano. A partir daí, teve início um processo de desmoronamento para dentro. A simulação aponta que o meio do submarino cedeu completamente e se separou no centro. Essa separação, combinada com a corrente de água, simplesmente pulverizou qualquer tecido e até os ossos dos tripulantes. Já não haveria condições de encontrar restos humanos preservados. Com menos de 14 milissegundos, ou seja, no ponto que uma pessoa finalmente conseguiria entender o que estava acontecendo, os detritos do Titã começam a se espalhar pelo oceano. O casco de fibra de carbono foi quebrado em pequenos pedaços. Então, com certeza, eles não tiveram nem tempo de perceber o que aconteceu. E, de fato, não tem quase nada dessas pessoas para fazer resgate, né? Infelizmente, foi uma tragédia e essas famílias não terão o que sepultar, o que velar. Não vão ter um lugar aonde descansa o corpo dos seus entes queridos, a não ser o mar, né? Bom, gente, dentro de tudo isso que aconteceu, histórias surgiram. Surgiram histórias, gente, de que esses bilionários estavam dando uma de Michael Jackson, sabe? Que forjou a própria morte para fugir. Levantaram aí que alguns deles tinham dívidas com a Receita e que talvez isso foi fingimento para que eles desaparecessem por conta de dívida, sabe? Gente, teorias da conspiração agora vão surgir todas, né? Mas o que importa mesmo, gente, é que tem os destroços, tem fragmentos ali que podem ser analisados e que as famílias viram eles entrando no submarino, né? Não vamos pensar que eles deram uma de Michael Jackson. Tem o próprio Michael Jackson, né, gente, que morreu, eu acho. Também tenho certeza. Mas o pessoal do submarino não, tá, gente? Eles foram mesmo na expedição. Eles eram bilionários, não ia ser por causa de dívida com Receita que eles iriam fazer isso. Então, essa teoria aí pode, nem prestar atenção. Outra história, gente, muito impressionante envolvendo aí o submarino Titã e o Titanic. Essa é, assim, impressionante de verdade. Quem aí assistiu o Titanic e lembra dessa cena onde um casal de velhinhos, assim, né, se abraçam na cama e ficam juntos aí pra morrer. Esse casal dessa cena tem parentesco com pessoas envolvidas no submarino Titã. Deixa eu explicar melhor para vocês. Esse senhor era o Isidoro Strauss e ele era aí cofundador das lojas de departamento Macy's, que são super famosas e existem até hoje lá nos Estados Unidos. Então ele era muito rico, ele era, né, dono dessas lojas. E ele era casado com a Ida Strauss e os dois estavam lá no Titanic e
Aí quando, né, os bots davam preferência para as mulheres e para as crianças, né, e tinha uma vaga para ida num bot, mas aí ela decide não ficar no bot, não deixar o seu marido. Eles tinham um casamento de mais de 40 anos, e ela fala meio que sem você eu não vou, e ela não embarca no barco. Ela decide que sem ele ela não iria. E sobreviventes do naufrágio aí disseram que também viram que o Isidoro, ele tinha também uma vaga no barco, não só a sua esposa. Mas que como o barco era para mulheres e crianças, né, preferencialmente, que ele não quis embarcar. Ele falou, não vou embarcar, né, se são crianças. Como ele era muito rico, influente, né, deram uma vaguinha para ele ali, mas ele não quis usar de sua influência. Ele falou, se são mulheres e crianças, primeiro que vá a minha esposa. E a sua esposa simplesmente também decide não ir. Ela não ia abandonar o seu marido aí de mais de 40 anos. Então, eles decidem o quê? Morrer juntinhos, e aí no filme é relatado que eles morreram dessa forma, abraçadinhos na cama, mas não temos como saber disso, porque não teve nenhum sobrevivente que viu essa cena. Mas o que foi visto mesmo, pelas pessoas que sobreviveram, eles disseram que eles viram o casal de braços dados no convés do navio. Então essa foi a última imagem, né, segundo os relatos dos sobreviventes. E já no filme eles contaram daquela forma para ficar uma forma mais bonita, mais romântica, não sei. Mas aí, qual é a relação desse casal com pessoas que estavam no Titanic? Wendy Rush é esposa de Stockton Rush, que é o CEO da OceanGate. E a Wendy, gente, ela é tataraneta do casal que morreu lá no Titanic. Então, gente, ela era parente direta de alguém que esteve lá. Ela era tataraneta dele. E então não era infundado, tá? Todo mundo fala assim, nossa, mas por que o cara quis criar uma empresa também pra ir ver os destroços? Né? Lógico que eles tinham intenção de criar um comércio, mas tinha esse fato importante. Quando ele se casou com a Wendy, soube disso, despertou muito o interesse dele a respeito do Titanic, né? Então isso com certeza influenciou, ajudasse a cofundar a empresa, né, a OceanGate. No seu perfil do LinkedIn, a Wendy falou que ela já participou de 3 expedições para o Titanic, né, com o submarino, e que atualmente ela trabalhava como diretora de comunicação na empresa, né, na OceanGate. Essa história com certeza é impressionante, porque, né, o esposo da tataraneta de um casal que morreu no Titanic também morreu indo ver os destroços do Titanic. Então, com certeza, essa história é impressionante. A esposa, com certeza, além do luto, ela tem aí, na história da sua família, 3 pessoas que faleceram por conta do Titanic, incluindo seu esposo. E isso com certeza é muito triste, mas é algo assim que explica um pouco também esse interesse, né, da empresa em fazer essas viagens, né, pro Titanic. Então é isso, gente. Essa foi a história impressionante de hoje. Trouxe aqui tudo o que se sabe sobre a história até o momento. Se tiver atualizações, claro que eu trago pra vocês. Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigada, é muito importante. Eu agradeço muito que você tenha vindo até o final do vídeo. Curte então o vídeo se você gostou da forma como eu contei a história. Deixa aqui seu comentário falando o que você achou sobre o assunto, esse parentesco com um casal que faleceu no Titanic também, e sobre todo o assunto em si. Deixa aqui sua opinião sobre tudo isso que aconteceu. Voltei então com o quadro Histórias Impressionantes aqui pro canal. Esse é o segundo vídeo do retorno, mas tem um vídeo anterior a esse, vou deixar aqui pra vocês, vão lá assistir. É sobre um caso da menina da mala, tá bem legal o vídeo, então se você não assistiu ainda, corre lá assistir. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.